Deus vai falar conosco sobre como vivermos a provisão do Senhor. Você sabe como viver a provisão de Deus? Sabe? Ou não? Sabe viver? Se você não sabe viver a provisão de Deus, você vai aprender hoje, nesta live, nesta mensagem. Vamos lá então para a palavra de Deus. Você que ainda não deu o seu like, você que não se inscreveu no canal, faça isso, aproveite, dê seu like, se inscreva no canal e vamos juntos para a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia e reflita na palavra de Deus comigo agora. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em... Aqui, ó. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Vou dar um tempinho para você que vai acompanhar na sua Bíblia. Dá um tempinho aí para você achar 2 Reis, capítulo 8. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, depois dê uma olhada aqui na descrição do vídeo e pegue a nossa chave Pix e faça uma contribuição, faça uma oferta para nos ajudar, para apoiar o nosso ministério. Como a gente tem falado, a gente tem se dedicado integralmente a produzir conteúdo que abençoa a sua vida. Então a gente conta com a sua ajuda, a gente conta com o seu apoio. Aí na descrição do vídeo tem a nossa chave Pix, tá bom? E o seu like ajuda muito. Você que não é inscrito, se inscreva. Vamos lá então. Como viver a provisão de Deus? Vivendo a provisão de Deus. Você pode dizer isso? Eu estou vivendo a provisão de Deus. Será que você pode dizer isso? Maravilha. Vou esperar a pastora Glaucia entrar aqui, sentar, né? Para ela também ouvir a palavra. Eita glória, que maravilha. E você vai dando o seu like aí e vai compartilhando com todo mundo. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 6. Aqui eu leio na Bíblia NVT. Quando você estiver digitando, deixa o microfone fechado. A gente lê na Bíblia NVT. Vamos lá. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. Versículo 2. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Versículo 3. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver a sua casa e as suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, ó rei, exclamou Geazi, esta é a mulher.
e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Olha só, que tremendo, né? Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, não entendemos, não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes a gente vive algo tão difícil que a gente fica perguntando: por que, Senhor? Por que que isso está acontecendo? É muito provável que você esteja vivendo agora este momento em que você não sabe dizer e nem consegue encontrar motivos pelos quais você está vivendo este momento, este processo. E muitas das vezes a gente procura entender pegando a Bíblia, a gente procura entender orando, perguntando ao Senhor em oração. A gente muitas das vezes pergunta: por que, Senhor? Mas algo que é certeza é que quando vivemos debaixo da vontade de Deus, algo que você pode ter certeza é que quando você obedece ao Senhor, você vai viver debaixo também da provisão. Você vai viver debaixo da provisão. Deus tem uma provisão para cada momento de sua vida. Deus provê tudo o que você precisa. Não importa o momento em que você esteja vivendo agora. O momento que você esteja vivendo agora. Entenda, se você é um leitor da Bíblia, se você não deixa de ler a palavra de Deus, se todo dia você lê pelo menos um capítulo, 2 capítulos da palavra do Senhor, se você gosta de ouvir pregações, você sabe que mulher é esta desta passagem de 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Esta é a mesma mulher que recebeu uma bênção do Senhor, e esta bênção era o filho dela. Você vê aqui que o próprio Geazi fala ao rei que esta mulher é a mãe do menino que Eliseu ressuscitou. E ela recebeu esta bênção, recebeu seu filho como bênção de Deus, pois ela era fiel e era prestativa e ajudava o profeta. Você vê que ela manda construir, né, um lugarzinho ali para o profeta, para ela hospedar o profeta. Lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, você vê a história desta mulher. Ela constrói ali um lugarzinho especial para recepcionar o profeta. Ali a gente vê a história dessa mulher, a gente vê que quem abençoa, abençoado é. Quem abençoa o profeta, quem abençoa o servo de Deus, abençoado é. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que
nós devemos repartir o que temos com aqueles que nos ensinam a palavra. Nós devemos repartir o que temos com aqueles que nos instruem na palavra. E esta mulher viveu isso. Ela repartiu, ela hospedou, ela ajudou o profeta e foi abençoada com a promessa do filho, e a promessa se cumpriu na vida dela. E ela já havia vivido coisas extraordinárias. Aí mais na frente o filho falece e ela vai até o profeta, vai até o homem de Deus. O filho dela é ressuscitado. E agora ela vive algo a mais. Ela vive mais experiências. Ela vive mais uma experiência sobrenatural da parte de Deus. A gente vê que em toda a história desta mulher, até aqui em 2 Reis, capítulo 8, ela vivia a provisão de Deus. Lá ainda no capítulo 4, a gente vê Deus provendo o que ela precisava. Deus provendo milagres para ela. Eu pergunto a você, você está vivendo a provisão de Deus? Vamos então aprender com esta história do capítulo 8, como buscarmos a provisão de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que aquela mulher sabia ouvir a voz de Deus. Aquela mulher dava ouvidos à voz do Senhor. Aqui em nosso canal, nós temos uma pregação dizendo: devemos ouvir e dar ouvidos à voz de Deus. Depois separe um momento e assista esta mensagem. Devemos ouvir e dar ouvidos à voz de Deus. Está aqui em nosso canal. Aquela mulher ouvia a voz do Senhor. Olha só, 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. A gente leu, vamos ler novamente. Levanta-te, vai com os teus e com tua casa, e more onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Deus falando com esta mulher. Deus fala com ela, e ela escuta a voz do Senhor. O homem de Deus avisa aquela mulher que teria um tempo de grande fome em Israel. E Deus tinha um propósito de livrar aquela família. O interessante é que Deus fala: saia da sua casa. E ela obedece. Ela saiu de casa. O interessante é que Deus não falou para ela: olha, vai ter um tempo de 7 anos, vai vir uma fome sobre Israel durante 7 anos. Mas fique tranquila. Eu vou fazer chover provisão do céu dentro da sua casa. Não precisa sair da sua casa, não precisa temer, porque a comida não vai faltar em sua mesa. Não, Deus faz diferente. Deus fala para ela sair de casa. Deus não fala para ela: olha, que nem aconteceu na questão do Egito, né? Josué interpreta o sonho sobre a fome, aquela coisa toda que aconteceu, e fala: olha, vamos estocar alimento, vamos estocar provisão. Deus não fala para esta mulher: olha, estoque provisão, reúna provisões e estoque, porque vai vir fome sobre Israel. Não, ele diz: pegue toda a sua família e saia de Israel. Sabe por quê? Eu aprendo que Deus não falou para ela estocar
Porque Deus queria que ela saísse da zona de conforto. E nós aprendemos que o cristão, o servo do Senhor, ele deve estar em constante movimento. João capítulo 3, versículo 8 diz que nós ouvimos o som do vento, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é a vida daquele que é nascido do Espírito. Ele está em constante movimento, ele está se movimentando a todo tempo, e ele é movimentado, controlado, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo movimenta a vida do servo de Deus. Então a gente vê mais uma vez o Senhor dizendo, é para sair da zona de conforto. E ela obedeceu a voz do Senhor. Ela obedeceu a voz do Senhor. Ela ouviu a voz de Deus. O interessante, irmãos, é que Deus, Ele sempre fala com a gente. Basta a gente dar ouvidos à voz do Senhor. Este é o segredo. Para viver a provisão de Deus, o primeiro segredo, o primeiro passo para você viver a provisão de Deus, é você ouvir a voz de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: o Senhor, certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre está falando com a gente. Deus sempre está nos mostrando o que vai acontecer. Deus sempre está nos comunicando, sempre nos falando, nos revelando os seus segredos, como diz aqui a Bíblia NVT. Somos nós que devemos dar ouvidos à voz do Senhor. Então aprenda, o primeiro passo, o primeiro segredo para você viver a provisão de Deus é ouvir a voz de Deus. Ele está falando com você. Somos nós que muitas das vezes não ouvimos a voz do Senhor. Deixamos a nossa carne falar mais alto. Deixamos o mundo falar mais alto aos nossos ouvidos. Não ouvimos a voz do Senhor e prestamos atenção à voz do inimigo. Mas deixa eu te dizer, João 10, 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha, ouve a voz do pastor. Quem é ovelha, para ouvir o pastor. Então, para você viver a provisão de Deus, em primeiro lugar, você deve parar, calar a sua carne, calar a voz do inimigo, calar a voz do mundo, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor. João 8,47 diz: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Engraçado que a gente fala, eu sou de Deus, eu sou servo do Senhor, mas a gente não quer muitas das vezes ouvir a voz de Deus. E aí, conversando, neste grande debate com os judeus, com os fariseus, aqui em João capítulo 8, Jesus fala isso. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Como é que você quer viver a provisão de Deus se você não quer ouvir a voz do Senhor? E ouvir a voz do Senhor, muitas das vezes, é ouvir Ele dizendo: se conserte, mude de lugar, renuncie isso daqui, renuncie isso dali,
para de fazer isso. Ou então, faça isso daqui. Ouvir a voz do Senhor é muitas das vezes, ouvir Ele nos pedir, nos orientar a fazer o que não queremos fazer e parar de fazer aquilo que queremos fazer. Quer viver a provisão de Deus? Passe a ouvir a voz do Senhor. Lucas 11, versículo 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Obedecer ao Senhor nem sempre é fácil, não é? Principalmente quando o Senhor fala para nós fazermos algo que não queremos fazer, ou para nós deixarmos de fazer aquilo que nós queremos fazer. Jesus. No entanto, a vontade de Deus, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela não é só boa, ela é boa, perfeita e agradável. E se nós queremos viver a provisão de Deus, nós devemos ouvir a voz do Senhor, buscando entender qual é a vontade dele. Efésios 5:17 diz: não hajam de forma impensada, descontrolada, impulsiva, mas procurem entender a vontade do Senhor. Quer viver a provisão de Deus? Eu lhe pergunto, você está ouvindo a voz dele? Porque para viver a provisão de Deus, em primeiro lugar, você deve ouvir a voz dele. O segundo passo, o segundo segredo para você viver a provisão de Deus. Eita, isso daqui é difícil. É difícil para muita gente. Difícil para todos nós. Difícil para a nossa carne. O segundo passo para viver a provisão de Deus é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Veja o que diz, 2 Reis, capítulo 8, versículo 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. 2 Reis 8, 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a vontade de Deus. Irmãos, interessante que os filisteus, quem são os filisteus? Quem eram os filisteus? Inimigos de Israel. E esta mulher, ela obedece à voz do Senhor, indo habitar numa terra de inimigos. Numa terra que não era confortável para ela viver. Veja só. Tem gente que fala: eu não estou fazendo ainda o que Deus mandou eu fazer porque não é muito confortável. Misericórdia, Deus está me pedindo um negócio muito difícil de fazer. Deus está pedindo para eu fazer algo. Não, tem que me entender, porque não é fácil, não. Esta mulher simplesmente levantou e foi. Aí, nós que não obedecemos, ficamos questionando: mas Senhor, o Senhor disse que ia me prover tudo que eu preciso. Lá atrás o Senhor falou: olha, eu vou prover para você
tudo que você precisar. Aí você fala, mas o Senhor não está provendo. Eu não estou vendo a provisão chegar. Jesus. E Deus te fala, é porque você ainda não me obedeceu. Porque o primeiro passo para viver a provisão de Deus é ouvir a voz do Senhor. O segundo passo é obedecer. Ah, mas não é fácil. Veja só esta mulher. Para que terra ela foi? Ela foi para a terra dos filisteus. Você acha que era fácil para ela também? E ela está aqui como um grande exemplo de quem obedeceu. Ela não questionou. Mas Senhor, eu tenho que deixar minha casa. E quando acabar esses 7 anos, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou encontrar minha casa quando eu voltar? Para onde eu vou? Eu vou para a terra dos filisteus, mas é uma terra de inimigos. É uma terra onde não é confortável para eu e minha família vivermos. Como é que vai ser? Não, ela simplesmente obedeceu. Sabe o que Deus está falando? Para de pensar em como vai ser amanhã e viva o hoje obedecendo ao Senhor. Escreve isso daí. Escreve aí, ó, no seu caderninho, no seu celular. Para viver a provisão de Deus, eu não posso pensar em como vai ser o amanhã e devo obedecê-lo hoje. Para viver a provisão de Deus, eu devo parar de pensar em como vai ser o amanhã e devo obedecê-lo hoje. Devemos obedecer ao Senhor hoje e deixar que Ele cuide do amanhã. Deixar que Ele cuide das pessoas que se levantarão contra nós. Ah, mas os filisteus são inimigos de Israel. Mas Deus vai cuidar dos filisteus e eu serei bem recepcionada lá naquele lugar. Eu penso que esta mulher falou desta forma. Deus está mandando, então eu vou sair. E quando chegar lá, Deus vai preparar tudo. Então você que está preocupado com o que a família vai falar, com o que a mamãe vai falar, com o que o papai vai falar, com o que os filhos vão falar, com o que os amigos vão dizer, deixa Deus cuidar, apenas obedeça. Apenas faça o que Ele está mandando você fazer. Aleluia! Os filisteus nunca foram amigos de Israel. Eu fiquei meditando nisso daqui quando eu vi esta palavra. Falei, Senhor, não deve ter sido nada fácil para ela ir para aquele lugar. Mas ela foi porque o Senhor mandou. Então, não é desculpa a gente não obedecer. Sabe por que a gente não obedece? Não é porque não é fácil, é porque a gente não confia. É porque a gente não ama o suficiente. É porque a pena de nós mesmos é muito maior do que o nosso amor e a nossa confiança a Deus. Coitadinho de mim, o que vai acontecer comigo, o que vai ser de mim. Só que nós aprendemos lá em 1 Samuel 15, não é? 22, que o obedecer é melhor do que sacrificar. E eu separei aqui alguns benefícios da obediência ao Senhor. Alguns benefícios da obediência ao Senhor. Primeiro benefício:
A obediência nos traz bênçãos. A obediência nos traz bênçãos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a me obedecer, e a obedecer todos os meus mandamentos. Olha só que interessante. A obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Então, obedecer a Deus nos traz bênçãos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo, veja só, tudo iria bem com eles. Lá em João capítulo 15 diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês obedecerem todos os meus mandamentos, pedirão o que quiserem ao meu Pai em meu nome, e vos será concedido. Obedecer a Deus nos traz bênçãos. Obedecer a Deus, temos como garantido a provisão do céu para as nossas vidas. Não adianta falarmos Senhor, Senhor, se não obedecermos a Deus. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Não adianta falar eu sirvo a Deus, Deus é meu Senhor, se nós não obedecemos a Ele. O que adianta? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a obediência nos garante a salvação. É outro benefício da obediência. E entenda que a nossa obediência a Deus deve ser prioridade. Atos capítulo 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E tem gente com medo de obedecer ao Senhor, porque fulano de tal vai deixar de falar com ele, deixar de falar com ela. Eu lembro agora de uma palavra. Jesus falando: quem vocês devem temer? Aquele que pode matar o seu corpo? Ou aquele que pode matar seu corpo e lançar sua alma no inferno? Olha a pergunta de Jesus. E aí? Você vai temer mais a quem? Aquele que pode simplesmente matar seu corpo? Ou aquele que pode matar seu corpo e lançar sua alma no inferno? Quem é que você vai obedecer? Hã? Não adianta você dizer que ama a Deus se você não obedece os mandamentos do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Olha só, e seus mandamentos não são difíceis. Somos nós que dificultamos tudo. Quantas pessoas estão sofrendo, e você pode ser uma delas, porque não estão obedecendo a Deus? Meu Deus. Quantos estão sofrendo porque preferem sacrificar a promessa? Você já parou para pensar que você está sacrificando a promessa que Deus te fez?
Você já parou para pensar que você está sacrificando a bênção que Deus te fez? E você não está sacrificando em louvor a Deus, não. Você está sacrificando em desobediência. Está sacrificando, obedecendo o inferno, fazendo a vontade do diabo. O diabo dizendo, sacrifique a sua bênção e fique comigo. Faça a vontade da sua carne. Abra mão da sua bênção. Abra mão da sua promessa. Dando lugar à sua carne. Dando lugar à minha voz, ouvindo a minha voz. E muita gente está sofrendo porque não obedece os mandamentos de Deus. Então não adianta você simplesmente dizer, eu amo a Deus, eu confio, se você não obedece. E pode ter certeza que não há o que temer, como aquela mulher não temeu viver na terra dos filisteus, inimigos de Israel. Não há o que temer quando obedecemos ao Senhor. Você tem obedecido a Deus? Obedeça ao Senhor, pois este é o segundo passo para você viver a provisão de Deus. O terceiro passo para vivermos a provisão de Deus é esperarmos no Senhor. Ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Tem gente que é apressado demais. Tem gente que quer que aconteça as coisas no seu tempo e não no tempo de Deus. O homem de Deus falou para a mulher, são 7 anos. Ela não voltou 2 anos antes. Ela não voltou após 5 anos. Ou ela não voltou após 3 anos. Ela voltou depois dos 7 anos. No tempo certo. Espere em Deus. Meu Deus. Não faça como Sara e Abraão, que tentaram dar um jeitinho, apressar a promessa. O nosso jeito não vai dar certo. É do jeito de Deus que dá certo. Meu Deus. É do jeito que Deus dá certo. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira fazer as coisas no seu tempo. Espere pelo tempo de Deus. Tem gente que escuta a voz do Senhor, obedece, mas não vive a provisão de Deus porque não sabe esperar. Deus não mandou ficar 7 anos? Então são 7 anos, não são 2, não são 3, não são 5, não são 6, são 7 anos. Deus não mandou você fazer, você já não está obedecendo? Agora espere, pois a provisão Ele garante. Isaías 40, versículo 30, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Na Bíblia NVI diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Glória a Deus. Correm e não ficam exaustos. Andam Aleluia. E não se cansam. Aleluia. Aleluia, Jesus. Será Glória que a dá Deus. para dar um glória a Deus, aleluia aí? Será que esta palavra te motiva a continuar esperando? Dê um like aqui neste vídeo, dando glória a Deus, aleluia. Glorifique a Deus dando like nesta pregação, neste vídeo. Glória a Deus, Aquele aleluia. que espera no Senhor, aleluia.
renova as suas forças, voa bem alto como águia. Glória Corre a e não fica exausto. Anda e não se cansa. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo Deus 37, poderoso. versículo 34, verso 34. Espera no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere no Senhor. A bênção está chegando. A provisão está chegando. A porta vai se abrir. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira pegar um atalho, porque atalho nos leva para o caminho largo. E o caminho largo nos leva para a perdição, para a condenação. Jesus. Continue no caminho estreito. Meu Deus. Continue no caminho estreito. Senhor Espere da glória. no Senhor. Jesus. Sabe por quê? No momento certo vai acontecer. Olha só, Isaías 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Oh, glória a Jesus. Esperar Aleluia. no Senhor, ao contrário, o que o diabo quer lhe convencer, não é torturante, Oh, Deus. não é motivo de choro, mas esperar no Senhor nos traz felicidade, nos traz alegria. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça como o salmista no Salmo 130, nos versos 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sabe, os soldados lá, os vigias, né? No turno da noite. Você que trabalha no turno da noite, você fica dizendo: chega logo, chega logo, chega logo pela manhã. Jesus, Como eu quero ir para casa tirar um sono, né? Dormir, descansar. Você até chega lá, se você entra às 6 horas, né? Às 18 horas ou às 19 horas, você já chega até tranquilo. Mas quando dá... Eu já conversei com amigos que trabalham, né, à noite, eles falam: a pior hora é 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Quando dá 3 horas da manhã, parece que não amanhece de jeito nenhum. E a gente fica: amanhece logo, quero ir para casa dormir, quero ir para casa descansar. E fica, né, naquele negócio, esperando amanhecer. E o salmista está dizendo: eu espero no Senhor mais do que as sentinelas Meu Deus. pela manhã. Ele está dizendo: Oh, Jesus. eu dependo totalmente de Deus. Estou confiante que o Senhor proverá o que eu necessito. Oh, Deus, de poder e glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não é Deus muito poderoso, fácil esperar, aleluia. né? Pelo tempo de Deus, porque a gente quer tudo para agora. Oh, Jesus. Conversando até com um pastor ontem, falando com ele: olha, sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas querem tudo mastigado. As pessoas não querem Deus. viver a profundidade. Viver a profundidade, viver nas águas profundas do Senhor requer renúncia, requer, muitas das vezes, sacrifícios. Mas as pessoas querem o quê?
As pessoas querem 5 passos para combater a inveja. As pessoas querem 5 passos para serem prósperas. As pessoas querem 5 passos para expulsar a maldição, para expulsar o inimigo. As pessoas não querem sentar para ouvir uma pregação como essa, de 50 minutos, 1 hora. As pessoas não têm paciência de esperar, de se envolver, de buscar. Não, as pessoas querem tudo pronto. Acham que viver a provisão de Deus é entrar no mercado, pegar um congelado e colocar no micro-ondas. E pronto. Meu Deus. Não, viver a provisão de Deus é algo mais profundo. Requer você calar a voz da sua carne. Requer você calar a voz do inimigo. Requer você calar a voz do mundo e ouvir a voz de Deus. Requer obediência e requer paciência. Você deve esperar pelo Senhor. E esperar pelo Senhor é você pegar todos os ingredientes e fazer você mesmo a receita, colocar lá no forno e esperar muitas das vezes 40 minutos, 1 hora para ficar pronto. Não é simplesmente pegar o congelado e colocar no micro-ondas e em 5 minutos está pronto. Não, não é assim, né? Esperar, viver a provisão de Deus, requer sacrifício. Meu Deus. Você tem que pegar todos esses ingredientes, seguir a receita e confiar em Deus. Mas nós somos impacientes e queremos as coisas tudo no nosso tempo. Esperar em Deus é esperança. Oh, Deus de poder e glória, aleluia. Oh, Pai amado. Outro ingrediente aqui, para você viver a provisão de Deus: deixar Deus agir. Quem espera em Deus, ele vai deixar Deus agir. E deixar Deus agir é entender que Deus tem um propósito para todas as coisas. Oh, Jesus. Segundo Reis 4:5 diz o seguinte. Deixa eu ler aqui na Bíblia NVT. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado o menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó rei, veja, ó Senhor, ó rei, exclamou Geazi, esta é a mulher e este é o menino, este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. Deus tem um propósito para todas as coisas, nós temos que entender isso. Oh, e Jesus. entendendo isso, devemos deixar Deus agir, por mais que a gente... por mais que doa no momento, você deve entender que Deus tem um propósito né? Aleluia. Deus tem um propósito nisso daí que está acontecendo agora com você. Aleluia. Isso que você está vivendo agora, Deus tem um propósito nisso. Meu Deus. Deixa Deus agir. Agora, imagina, pensa aqui comigo. Olha aqui para mim. Você que está assistindo, olha aqui para mim, pensa comigo. Quando aquele menino, quando o filho dela morreu, foi doloroso para ela. Uma mãe vê seu filho morrer, a mãe não consegue pensar nisso, não é? Não. Meu foi Deus, doloroso para pensar. ele. Mas sabe quando aquela mulher diz assim, vai tudo bem,
quando perguntam a ela, como está seu filho? Ela diz, vai tudo bem, está tudo bem. Sabe o que essa mulher está dizendo? Ela não está dizendo, não está doendo. Tô nem aí porque meu filho morreu. Não, ela não está dizendo isso. Pelo contrário, ela estava vivendo a dor de perder o filho, de ver o filho morrendo. Mas ela estava dizendo, há um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Deus, aleluia. Ela estava dizendo, eu confio. Eu posso não entender agora, mas lá na frente eu vou entender que há um propósito nisso que eu estou vivendo. Deus tem um propósito grandioso para permitir que eu viva isso. É verdade, meu Deus. E aqui no capítulo 8, a mulher pôde entender o propósito de Deus. Aleluia. No momento que ela volta, para reaver as suas terras, porque ela passou 7 anos fora, ela entra ali na sala do trono, ela vai diante do rei fazer uma petição para reaver as suas terras. E quando ela chega, Geazi estava falando de quem? Dela. Geazi estava falando sobre o quê? Sobre o filho dela, que havia sido ressuscitado. Imagina se ela não tivesse esperado o tempo de Deus. Se ela não tivesse deixado Deus agir. Tivesse voltado 1 ano antes. 2 minutos antes. 10 minutos antes. 1 dia antes. Ela teria chegado na hora errada. Ela teria chegado na hora errada. E Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados para chegarmos no momento certo, no minuto certo, na hora certa. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Quem obedece a Deus sabe a hora e o momento certo, né? O jeito certo de agir. Versículo 6: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E só sabe a hora certa, a maneira certa de agir quem deixa Deus o guiar. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquela mulher chega na hora certa. Na hora certa. Olha só, Hebreus 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Oh, Jesus maravilhoso. Imite o comportamento desta mulher. Deixa Deus agir. Espera no Senhor. Oh, Jesus. Para concluirmos. Olha só. Ela chega na hora que Jesus está falando sobre ela, sobre o que aconteceu com o filho dela. E aí o versículo 6. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Agora veja aqui. Quem deixa Deus agir não só vive a provisão do que precisa, né? Do que necessita, como também vive debaixo de uma unção diferente. A unção que eu chamo de unção do muito mais. Lá em 2 Coríntios 9, versículo 8, fala dessa unção. Eu sou capaz de lhes conceder tudo de que vocês precisam e muito mais. Mas é necessário deixar Deus agir. Veja só,
Depois que ela conta tudo, depois que o rei escuta, veja só a ordem do rei. Ainda o versículo 6 de 2 Reis 8. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela. Tudo bem. Até aqui está normal. Ela receberia a casa de volta, suas terras. Normal, não é? Só que o sobrenatural começa a acontecer aqui, ó. Inclusive, o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Mas me explica aqui. Veja se você consegue me explicar. Que colheita foi realizada? Ela não ficou durante 7 anos fora por causa de uma grande fome que veio sobre Israel? Que Deus lançou sobre Israel? Que colheita foi feita em um tempo de fome? Em um tempo de escassez? Em um tempo em que as pessoas estavam morrendo de fome? Passando fome? Que colheita? Consegue explicar isso? Ou consegue entender isso? Quem está entendendo já está dando glória a Deus, aleluia. Era para aquela mulher só receber a casa de volta, não tinha colheita. O povo passou fome. O pouco de comida, o pouco de coisa que tinha, o povo estava matando ali se matando para comer. O povo estava correndo atrás de alguma coisinha, de algum grão para se alimentar. Mas, quando Deus está no negócio, Deus não dá só provisão, mas dá também o muito mais. Glória Aleluia. a Deus. A mulher não só recebeu o que ela tinha, como ela também recebeu o lucro de 7 anos. Ela obteve lucro. Ela obteve lucro em um tempo de colheita, em um tempo de fome. É o que a gente viveu esses anos. Em tempo de pandemia, pessoas comprando carro, pessoas comprando casa, reformando casa, pessoas vivendo o sobrenatural. Deus, isso é provisão jeito, do céu. aleluia. Isso é unção do muito mais. Não tem lógica o rei dizer para aquela mulher: olha, você vai receber não só o que você tinha, como também tudo que você teria colhido ao longo desses 7 anos, se tivesse ficado nas suas terras. Não tinha lógica. O povo passou 7 anos vivendo uma grande fome. Isso é coisa do céu. Isso é coisa do céu. Então entenda, para viver a provisão de Deus, primeiro, você deve ouvir a voz do Senhor. Segundo, obedecer a Deus. Terceiro, esperar no Senhor. Quarto, deixar Ele agir, pois assim você vai viver a provisão do céu. E não só isso, vai também viver a unção do muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Será que você pode dar um like neste vídeo, nesta pregação em agradecimento ao Senhor? Aleluia. Ore comigo agora, neste momento. Vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, neste momento, ó Pai, pedimos perdão se até aqui nós não estávamos ouvindo a Tua voz. Entendemos, ó Pai, que para vivermos a Tua provisão, para vivermos debaixo das Tuas asas, devemos dar ouvidos à Tua voz. Devemos lhe obedecer, ó Pai. Se vivemos até aqui como desobedientes, pedimos perdão, meu Deus, pelo nosso pecado da desobediência. perdoa, Senhor. E reconciliamos novamente contigo, ó Pai. Queremos nos reconciliar contigo, porque se desobedecemos as Tuas ordens, os Teus mandamentos, estávamos longe de Ti. E não queremos mais viver longe de Ti, Meu ó Deus, Pai. é verdade, Senhor.
Não queremos mais viver longe de Ti, queremos viver pertinho do Senhor. Pedimos Jesus. perdão pela nossa Senhor. desobediência. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoa, Jesus. Escreve Pela novamente o desobediência, nosso pela nome no impaciência, Senhor. livro Meu da Deus, vida. misericórdia. Nos garanta a salvação, meu Pai, pois a partir de agora queremos lhe obedecer. E pedimos a Ti a força necessária para renunciarmos à nossa carne, meu Deus. para renunciarmos à nossa vontade, para renunciarmos à incredulidade, ó Pai. É verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos, ó Pai, que nos dê É verdade, meu Deus. por meio desta palavra, porque a Tua palavra diz que as Escrituras nos dão a paciência necessária Senhor, é para nos verdade. mantermos, meu Pai amado, esperançosos em Tua presença. Então nos fortaleça, ó Pai, por meio desta palavra, que esta palavra fique aqui gravada em nossa mente, nosso coração, nos dando a esperança necessária para continuarmos esperando o Teu tempo Oh, meu e Deus, é deixarmos verdade. o Senhor agir em nossa nome de vida, Jesus, porque nós queremos precisamos, viver a Senhor. provisão do Senhor, como também queremos Tudo, viver Senhor. a unção do muito Pra tudo, mais. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos Oh, Deus. e te agradecemos, ó Aleluia. Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Graças a aleluia. Glórias. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Dê o seu like neste vídeo. Aleluia, Você que Jesus. ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte da nossa família aqui também. Se torne um inscrito do nosso canal, dê o like no vídeo e compartilhe com toda a sua família, com todos os seus contatos. Deus abençoe em nome de Jesus.